Porque o favoritismo é do Cruzeiro. Mas não tão alto. Não tão alto, odds niveladas, né? O mercado já entende que, de fato, o Vila Nova é forte em casa e o Cruzeiro fora dá aquela, meio que uma pipocada, né? Quinta às 7 da noite, no Serra Dourada, Vila Nova e Cruzeiro. Jogo bom, jogo interessante. O Cruzeiro fez um grande resultado na ida, 2-0. Mas o Vila Nova é um timezinho que eu não vou nem dizer que esse ano vem bem, tá? Nos últimos anos o Vila vem bem. Só pipoca, né? Toda vez bate ali na trave pra subir pra Série A, mas esse ano voltou a ser campeão goiano depois de mais de 20 anos, né? Se eu não me engano. Então assim, chega forte, tá? Quem sabe não pode surpreender o Cruzeiro. Vamos dar uma analisada nesse confronto melhor utilizando o nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela agora para você, que inclusive ó, tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? Aí você vai poder se embasar e também dar uma olhada aí nessas estatísticas que a gente sempre traz aqui. Sempre importante se embasar. Bom, momento recente pode ser bom das duas equipes, do Cruzeiro melhor, 5 jogos sem saber o que é uma derrota. O Vila tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos que disputou. E quais foram essas vitórias, Fábio Hermano? Contra pra galera. Muito bem, venceu o Atlético Paranaense, né? Jogo difícil, 2-1. O Cap que tá no meio de tabela da Série B, velho. Aí perdeu do Remo, 2-0, e venceu o Atlético, né? 1-0. Antes perdeu do Cruzeiro na ida, né? 2-0. E venceu a Chapecoense 1-0. Em casa ele é bem forte, né? A equipe do Vila Nova. Em casa ele, se eu não me engano, ganhou todos os jogos da Série B, acho que ganhou. Ele tá com 12 pontos em casa. Ele vence o Paysandu por 1-0, Botafogo de Ribeirão por 2-0, 2-1 no Atlético Paranaense, não, acho que são 3, né? A Chape eu falei, 1-0? Não. Então é isso, cara. É um time que em casa é muito forte, tá? Quase não sofre gols também, atuando em seus domínios, né? Levou um aí do Atlético Paranaense, mas são 4 vitórias em 4 jogos na Série B. E não à toa, como eu disse, tá ali brigando pelo topo de novo. Torcida chegando muito presente. Cara, esse jogo contra o Cap fizeram uma festa linda. Eu, inclusive, vi uns vídeos aí. Como eu disse, campeão goiano. É um timezinho que pode complicar, talvez, a vida do Cruzeiro. Ainda mais um Cruzeiro, né, que fora ele não funciona bem como funciona em casa, esse né? É o... A gente vai ver aí que ele empatou com o Atlético, né, um clássico lá no Mineirão. Aí ele venceu em casa o Palestino, até teve uma boa vitória contra o Sport, 4-0, mas aí o Sport é a lanterna do Brasileirão também, né? Mas aí empatou com o Muscuna. Perdeu pro Palestino ali, ó. Perdeu do Palestino, perdeu do Bragantino. Teve outro jogo também no Brasileirão que ele não foi bem fora, né? Sim. Ele teve... Na verdade, ele tem 100% de aproveitamento em casa, na Copa, no Brasileirão. No Brasileirão também, na Copa do Brasil, né? Que, consequentemente. Ele venceu os jogos que jogou como mandante, mas quando joga fora, ele tem mais dificuldades, né? Cara, o Cruzeiro, como visitante, o único jogo que ele não levou gol foi esse contra o Sport. Que assim também, ele pegou o lanterna da competição, né? Foi um jogo que acabou destoando muito, o Cruzeiro já fez 2-0 com 15 minutos, e aí acabou condicionando para uma vitória tranquila. Mas é um time que, de fato, esse fator mando de campo é o que acaba prezando aí a favor do Cruzeiro e, consequentemente, para um jogo desse, pode pesar contra, né? É isso, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do Cruzeiro. Mas não tão alto. Não tão alto, odds niveladas, né? O mercado já entende que, de fato, o Vila Nova é forte em casa e o Cruzeiro fora dá aquela... meio que uma pipocada, né? Não consegue desempenhar o mesmo futebol. E aí, Matheus? E já tem um resultado. Acho que esse ponto aí acaba condicionando para... Talvez seja... Assim, tem duas análises, né? Ou a gente pode pensar do ponto de vista que o Vila Nova pode se expor muito e acabar dando espaço para o Cruzeiro. Só que assim, o Vila é um time muito capacitado. É um time de Série B que briga para subir para a Série A. É diferente de outros cenários que a gente analisou, no qual era um duelo de Série A contra meio de tabela de Série C. O Vila eu acho que tem que ser muito respeitado, tá? E por mais que essa odd ela esteja, digamos assim, relativamente nivelada, ainda assim o fato da odd do Vila Nova estar alta acaba abrindo margem aqui pra gente apostar em um golzinho do Vila. Cara, é uma opção muito boa essa aqui, tá? Basta um golzinho do Vila Nova, não precisa vencer, não precisa classificar, nada. Basta fazer um gol. É um time que perdeu por 2 gols na ida, né? Que vai precisar buscar o resultado, então vai pra cima, vai tentar buscar tentar buscar reverter, consequentemente pelo menos um gol. E como eu disse, é um time que em casa tá com 100% na Série B. 4 jogos, 4 vitórias, contra um Cruzeiro que como visitante é muito ruim e que só não tomou gol em um jogo no ano como visitante. Então por isso, sem enrolação, sem dúvidas, gol do Vila Nova é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então de cada aí para Vila Nova e Cruzeiro, né? O gol do Vila, uma odd interessante, fica sendo a nossa dica aí para esse confronto.